Depois que eu me tornei padre, há 3 anos, eu sempre senti no meu coração que eu deveria compartilhar um pouco da minha história, principalmente a parte do perdão. Uma das coisas mais difíceis nessa vida é perdoar as pessoas que nos machucaram. E no meu caso, uma pessoa especificamente me machucou de maneira muito profunda. E eu levei muitos anos para conseguir perdoá-lo. Eu estou falando do meu padrasto. E hoje eu quero, no silêncio do meu quarto, com os meus paramentos aqui do lado, de maneira muito simbólica, para recordar que a minha vocação é um dom de Deus, que eu fui escolhido por Deus no meio de uma história tão turbulenta, marcada por tantas dores, tantas feridas, tantas lutas, sobretudo lutas interiores, combates espirituais, para poder acolher e compreender essa vocação. Então esse cenário também é simbólico no sentido de dizer aquilo que era improvável aconteceu, que era eu me tornar padre no meio de uma família tão desestruturada, tão marcada pela falta de perdão, pela vingança, pelo ódio. E tudo isso por causa do meu padrasto. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu quero falar, contar um pouquinho da minha história, especialmente esse aspecto do perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, eu peço a Deus que as minhas palavras toquem o seu coração e que a minha história, de alguma maneira, seja um ponto de luz, um ponto de esperança para que você consiga perdoar as pessoas e também se perdoar, que também é muito difícil, né? A experiência do auto-perdão. Então esse vídeo é sobre isso e para começar eu quero mostrar uma coisa para vocês e ao longo da história vocês vão compreendendo como foi que Deus me protegeu de todas as ameaças, de todas as ciladas, justamente porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Então, meu sacerdócio nasce do sofrimento, de um sofrimento profundo, mas sobretudo de uma experiência de perdão. Falar da minha história é falar do amor de Deus na minha vida. Quando eu falo das minhas feridas, das minhas dores e dos sofrimentos superados, eu estou falando não tanto de mim, como ser humano, como pessoa, mas eu estou falando da ação amorosa de Deus na minha história, na minha vida. Por isso que eu nunca vou deixar de contar a minha história, as minhas experiências difíceis, porque eu estarei ignorando a misericórdia de Deus na minha vida. Então eu quero começar mostrando para vocês essa imagem. Eu vou chegar um pouquinho mais próximo. Essa imagem tem uma história linda na minha vida. Eu guardo essa imagem desde 2002. E eu não conseguiria contar a minha história de perdão sem falar dessa imagem. Mas antes, eu quero contar como foi que o meu padrasto entrou na minha vida, entrou na minha história. E a partir de que momento ele começou a se tornar uma pessoa agressiva, violenta, controladora. Não só em relação a mim, mas também em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos. Bem, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai faleceu e depois de alguns meses apareceu um homem na nossa casa e minha mãe nunca tinha sido amada na vida, a verdade é essa. O meu pai sempre foi muito agressivo também, muito violento. Eu tenho cenas na minha cabeça em que, na minha memória, dele correndo atrás da minha mãe com uma faca e ela tendo que pular a cerca,
no meio daqueles espinhos, uma loucura. Então essa cena é muito marcante na minha vida. Então aquela violência desde a infância, com certeza me marcou de maneira muito profunda. Então, depois que meu pai faleceu, com poucos meses apareceu um homem do chapéu preto na nossa casa e ele ia com muita frequência. De repente, a gente percebeu, nós éramos crianças, na época nós éramos seis irmãos, e a gente percebeu que a minha mãe estava super envolvida com aquele homem que a gente nunca tinha visto na vida. Depois nós descobrimos que ele vendia coisas, né? Lá no Ceará a gente chama de galego. E ele passava vendendo coisas. E cada vez mais eles se aproximavam. E em menos de 6 meses ele já estava morando conosco. No início ele era um homem super gentil, carinhoso, acolhedor, nos dava presente, cuidava da minha mãe. Mas em pouco tempo ele se transformou numa pessoa completamente diferente daquela que a gente tinha conhecido naquele início do relacionamento com a minha mãe. E de repente minha mãe começava a aparecer com hematomas no corpo, com olho roxo, com manchas nos braços. E a gente não queria perguntar, nós não tínhamos, digamos assim, essa maturidade ou essa coragem de perguntar o que acontecia. Mas no fundo, todos nós sabíamos, né, que ele batia nela, que ele a agredia, só que ela já estava tão envolvida naquela relação que ela não conseguia nem sequer enxergar os filhos, ou então ela não conseguia perceber o sofrimento que ela estava vivendo ali naquele relacionamento. E aos poucos nós fomos vendo algumas agressões. Quando a minha mãe ia pegar água, por exemplo, uma vez, a gente viu ele batendo nela e foi muito difícil porque ele era muito agressivo e a gente não tinha como enfrentá-lo, né? Nós éramos pequenos. Mas no determinado dia, eu acho que era um sábado, e eu estou gravando esse vídeo justamente num sábado. Vocês sabem que no final de semana, né, quem mora no Ceará sabe que os homens adoram farrear e beber. E eu me recordo que nós estávamos na casa de uma tia nossa, bem próximo da casa da nossa avó, e tinha um bar. E de repente começou uma briga nesse bar, e um barulho, gente correndo. E aí quando nós nos aproximamos, eu digo nós porque os meus irmãos também estavam ali presentes. E quando nós vimos aquela cena do nosso padrasto caindo no chão, todo ensanguentado, então a gente foi se aproximando e percebeu que um cara, eu nem sei se ele ainda é vivo, mas esse cara que era muito conhecido por ser tão violento, mais do que o nosso padrasto ainda, e a gente viu ele caído ali todo ensanguentado, com um corte grande na barriga, e todos aqueles adultos ali, aqueles homens, ninguém teve a atitude de socorrer, digamos assim. Estavam ali ao redor como curiosos. E eu me lembro que eu tive uma atitude divina, certamente, né? Compassiva, porque mesmo eu estando com raiva dele, por ele ser tão agressivo com a minha mãe e conosco, eu tive a atitude de correr para chamar o socorro. Lá no Olho d'Água, que era onde a gente morava na época, nós só tínhamos um carro, né, que era uma D20 do nosso primo, do Edivar, que hoje já é falecido. E aí eu fui correndo, durante uns 15, 16 minutos, correndo, chamar o Edivar para socorrer o Valdemar e levá-lo para o hospital na cidade. Então foi aquele desespero. Até hoje eu me lembro desse impulso que eu tive, é um gesto de compaixão que certamente vem de Deus, né? Que transcende a raiva que eu estava dele. E eu era apenas uma criança. E o fato é que minha mãe foi com ele, né, para o hospital. E não houve tempo de despedida, não houve tempo para planejar nada. Ela simplesmente foi com ele. E passaram-se 2 dias, 3 dias, uma semana.
E eu e meus 3 irmãos, eu digo 3 porque os outros menores, ela não me lembro direito, mas eu acho que ela teve que levar, porque ainda eram crianças de colo, que era o Moésio e o José. Bem, então ela levou as 2 crianças, os 2 bebês, e nós 4 ficamos praticamente abandonados. Então, deu uma semana, ela não voltou, 15 dias, minha mãe não voltou, e aí a gente simplesmente começou a ter a certeza de que nós realmente não, digamos assim, estávamos sozinhos. E aí cada um começou a ir para casas diferentes, né? Nós éramos pequenos e não tínhamos como sobreviver, digamos assim. Então a gente resolveu, cada um foi para um lugar diferente. E eu me lembro que na época eu estudava e eu fiquei na casa da vizinha fazendo as refeições e todos os dias eu caminhava 40 minutos para a escola. Eu era muito estudioso, acho que até mais estudioso do que hoje em dia. Inclusive hoje eu passei a manhã inteira me dedicando ao doutorado. E como eu já estava no meu coração que eu queria gravar esse vídeo hoje, eu passei uma manhã muito reflexiva, né? Muito reflexiva mesmo. Pensando na minha história, pensando na minha vida, pensando naquilo que Deus fez, né? De me escolher para ser padre. É realmente uma graça muito grande. Eu preciso todos os dias agradecer a Deus por isso, por Ele ter me tirado de uma situação tão difícil. Bem, voltando então à história. Aí cada um de nós fomos morar numa casa diferente. Minha irmã foi para Fortaleza, meu irmão foi para o Maranhão, a minha outra irmã foi para Viçosa, porque nós morávamos no sítio, e eu fui o único que quis ficar ali porque eu queria muito terminar pelo menos a 5ª série. Eu não me lembro se era a 5ª série que eu fazia na época. Bem, o fato é que eu queria muito continuar ali para estudar, que eu gostava muito das aulas, gostava muito da minha professora, a dona Edith, e eu resolvi então ficar na casa da vizinha. E aí, posso dizer que foi naquele momento que eu comecei a não só me sentir sozinho no mundo, mas eu comecei a perceber que existe um Deus que me ama profundamente. Foi inclusive nessa época, dos 9, 10 anos, que eu comecei a participar do terço com as idosas, né? Eu me lembro dessa cena, que eu era a única criança ali no meio daqueles idosos que rezavam o terço. Então, na época eu não compreendia, mas hoje eu vejo que foi ali, naquele momento de muita dificuldade, de tristeza, de abandono, de solidão, que Deus começava a planejar o seu sonho na minha vida, né? O sonho de ser padre na minha vida. Com o tempo eu fui tendo mais clareza daquilo que Deus queria. Bem, então como minha mãe não voltou, nós ficamos distantes, né? Os 2 menores estavam com ela em Viçosa. Depois a Lúcia foi para Viçosa, a Helena, todo mundo lá em casa é Francisco. A Francisca Helena foi para Fortaleza. O único que não é Francisco é o Antônio Carlos, que até hoje mora no Maranhão. E a Francisca Lúcia, que mora em Viçosa. Bem, e aí, cada um cuidou da sua vida como a gente podia, cada um numa casa diferente, né? Pessoas estranhas, mas hoje eu vejo que eram anjos de Deus na nossa vida. Todas essas pessoas que nos acolheram, era de fato o afago de Deus cuidando de cada um de nós. Depois de muito tempo a gente se reencontrou. Bem, então falando um pouco da minha experiência, né, da minha história. E aí eu continuei estudando, continuei morando na casa lá da nossa vizinha, fazendo as refeições. Graças a Deus nunca tive dificuldade, né? Nessa primeira casa onde eu morei com essa família, sempre me trataram muito bem. Os filhos desse casal, nós somos amigos até hoje. Bem, e aí eu fui crescendo, né? E aí eu me lembro que eu fiquei, acho que mais de um ano
morando na casa dessa vizinha. E aí depois, a minha mãe, eu não lembro da cena dela aparecendo. Não sei se foi uma carta que ela mandou, não sei se ela mandou recado por alguém. Eu acho que foi isso, acho que ela mandou um recado por alguém, dizendo que era para nós irmos pelo menos eu, né, que morava ali no sítio, voltar para casa. E eu não quis, né? Eu não quis voltar para aquele sofrimento todo. Por mais que eu morasse em casa de outras pessoas, eu me sentia acolhido. Então eu não quis ir para essa casa. E aí depois eu comecei a morar na casa da Dona Santa, num sítio Delgada. Era outra senhora, né, que me acolheu. E tem uma cena bem engraçada. Um dia eu quero contar várias histórias, né, que eu vivi nessas casas. Mas enquanto eu estou me lembrando, eu morava na casa da Dona Santa e lá o meu emprego era basicamente apanhar café. Todos os dias eu apanhava café na casa dela e naquela época eu acho que ela me dava um dinheiro para a escola, né, para ir para a escola. Não me lembro se era R$ 30, mas era algo era muito pouco. E, além disso, eu trabalhava muito, varria terreiro, lavava roupa, fazia tudo que ela precisava. E eu me lembro que toda quarta-feira tinha um culto na casa dela e ela dizia para a pastora orar na minha cabeça. E aí eu fechava os olhos, né, fingia que estava ali concentrado, porque eu não gostava muito daquele barulho, né, dos crentes orando na minha cabeça. Mas eu me recordo que toda vez que eles oravam na minha cabeça, a pastora dizia que Deus tinha um plano muito grande para a minha vida, que eu ia ser um grande pastor. Eu me lembro muito dessa expressão. E claro, eu não me tornei pastor, mas me tornei padre e eu sei o quanto o mundo está precisando de vocações, né, de sacerdotes. Mas não de qualquer sacerdote, né? Por isso que entra a questão da fidelidade. O grande desafio hoje é não desistir da santidade. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário a primeira vez, foi bastante difícil, porque eu entrei no seminário muito ferido mesmo. Bem, mas antes de chegar lá, deixa eu continuar. Bem, num determinado momento que eu morava na casa dessa crente, dessa senhora, um determinado dia eu cheguei do café, né? Fui apanhar café e cheguei cansado para o almoço. E quando eu cheguei próximo da cozinha, eu escutei ela e a filha dizendo a seguinte coisa sobre mim. A idosa, né, dizendo que tinha sumido o dinheiro dela, ela tinha tirado o salário no banco e simplesmente tinha sumido. E eu me lembro que a filha dela disse que fui eu, né? Com certeza foi o Francisco que pegou esse dinheiro. E aí eu me lembro que eu fiquei muito magoado, entrei no meio delas gritando, dizendo não fui eu, não fui eu. E então naquele mesmo momento eu peguei minhas coisas e fui embora para outra casa. Fui embora para a casa da dona Naninha, né? E eu fiquei lá um bom tempo. E acho que elas eram primas. Mas no sítio brasileiro era mais próximo da minha escola. Então eu fiquei outro tempo lá na casa da dona Naninha e tive uma experiência muito boa. A filha dela, nós somos amigos até hoje. E depois nós tivemos uma experiência difícil lá também, parecida com essa que eu contei para vocês agora. O fato é que eu também, depois de, não sei se eu fiquei 1 ano ou 2, e aí eu pensei, meu Deus, será que tudo isso está acontecendo para que eu volte para a casa da minha mãe, né? E aí, fazia muitos anos que eu não encontrava a minha mãe, não encontrava o meu padrasto. E aí eu conversei com a minha irmã, e a minha irmã me disse, olha, se você quiser, eu alugo um quarto para você. Eu vou mostrar a foto para vocês do quarto que a minha irmã alugou para mim. Então ela disse, se você quiser, eu alugo um quarto para você morar, no mesmo bairro da minha mãe, para que você faça as refeições ali. E aí eu aceitei porque eu
eu acreditei, eu pensei assim, meu Deus, essas duas acusações que eu vivi nessas duas casas só podem ser um sinal de que eu preciso voltar para a casa da minha mãe. E aí eu aceitei. Então minha irmã alugou esse quarto. Se eu consigo chegar mais próximo. Vejam que esse quarto, ele é um quarto bem simples, pequeno, minúsculo na verdade, e é em cima de uma ponte. Onde tem essas letras, deixa eu chegar mais perto aqui. Onde tem essas letras aqui, é uma ponte e o quarto é em cima dessa ponte. Então, aí à frente nós temos a janela e do lado esquerdo aí nós temos a porta, uma porta estreita. Não tem saída para o outro lado, como eu disse, o outro lado é um abismo. É simplesmente um abismo da ponte. E aí eu começo a contar, o meu padrasto, eu já falei isso em alguma homilia minha, mas o meu padrasto, ele tentou tirar minha vida 3 vezes. Então eu decidi a morar nesse quarto, mas todos os dias eu fazia as refeições na calçada da casa da minha mãe. Então eu não podia entrar, ele não autorizou eu entrar na casa deles em nenhum momento. E várias vezes ele tentou tirar minha vida. Mais uma vez eu estava almoçando da calçada, estava com o prato na mão, aqui concentrado, almoçando, e de repente minha mãe grita, bem forte, cuidado meu filho, que ele vai te matar. Então quando a minha mãe gritou, que eu me assustei, ele já vinha por trás de mim com, não sei se era uma foice ou um machado, uma enxada, alguma coisa de ferro, né? Então quando eu soltei o prato, que eu me viro, eu consigo segurar o cabo da enxada ou da foice, e ele me joga em cima da cerca de arame. Até hoje, nesse braço direito, eu tenho as marcas do arame desse dia. Então eu fiquei todo ensanguentado. Eu devia ter 12, 13 anos, então eu fiquei todo ensanguentado nesse dia e fui para o conselho tutelar. E aí começa toda a minha saga de sofrimento em relação a ele. Tá, eu fui para o conselho tutelar e depois teve uma audiência e acho que foi o momento mais difícil assim dessa história toda. Eu vou até antecipar uma situação. No dia da audiência, estavam lá o delegado, ou era juiz, minha mãe, o meu padrasto e eu. Acho que tinha alguém do conselho tutelar. O fato é que na hora que ele perguntou, né, quantas vezes perguntou para minha mãe quantas vezes o meu padrasto tinha me agredido, e minha mãe ficou em silêncio, né? Claro, hoje eu entendo que era muito medo, ela tinha muito medo dele fazer alguma coisa com ela. Então ela ficou em silêncio, só que uma criança não é capaz, um pré-adolescente não é capaz de entender o silêncio da sua mãe numa situação dessa. Então eu lembro que eu sofri muito por causa desse silêncio. Mas enfim, um dia eu conto como foi a minha reconciliação com a minha mãe. Inclusive esse quadro aqui de cima, que é bem recente, ele representa muito esse retorno, né, essa reconciliação entre mim e a minha mãe. Tá, então depois daquele acontecido, não aconteceu nada nessa audiência, simplesmente não aconteceu nada. E aí eu fui obrigado a voltar novamente para aquele quarto e continuar, mais uma vez, tentando lidar da melhor maneira possível com aquelas agressões, com aquelas brigas entre mim e ele. Tem até uma coisa, antes de contar sobre a questão lá do quarto e de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tem uma coisa bem interessante, um dia eu vou contar essa história com mais detalhes, mas eu estava no meio daquele sofrimento todo e sempre perguntando a Deus o que o Senhor quer de mim. E na época eu participava da Renovação Carismática, durante muitos anos, graças a Deus eu participei. Ela me ajudou muito, né? O grupo de jovens me ajudou muito nessa superação. E eu me lembro que eu estava pedindo a Deus uma luz. E na época tinha um programa de rádio na minha cidade que era muito famoso. Não sei se era a Voz da Mulher ou de Mulher para Mulher, não me lembro. Eu sei que era a primeira dama
a dona Silvana Fontinelli, que fazia esse programa, no qual ela lia cartas de pessoas, né, de mulheres, na verdade, contando a sua história e ela dando aconselhamento, ajudando como ela podia. E eu pensei, meu Deus, me deu uma luz. E aí eu tive a inspiração de escrever uma carta contando a minha história para a dona Silvana. Antes de concluir essa história, eu vou voltar para o episódio do quarto. Bem, numa determinada noite, eu estava no meu quarto. Você está de cabeça para baixo. Mais ou menos 2h, 2h30 da madrugada, da manhã, eu estava no meu quarto, eu dormia numa rede, né? Na época nós não tínhamos nem como comprar uma cama. Então eu dormia nessa rede. No meu quarto não tinha praticamente nada. Só uma mesinha com a Bíblia e com a Nossa Senhora. Porque, na verdade, eu morava ali para poder estudar e fazer as refeições na casa da minha mãe. E numa certa madrugada, eu estava dormindo no meu quarto, na minha rede, e olha que coisa forte. Acho que esse é o maior testemunho de fé assim, da minha vida. E aí eu estava dormindo e, de repente, 2 caras arrombam a minha porta. Como eu disse para vocês, eu não tinha como fugir para o outro lado porque não tinha saída, porque era o abismo da ponte. Então esses 2 caras simplesmente chutaram a minha porta e eu não me lembro de nada. Simplesmente, por um milagre, eu consegui sair entre aqueles 2 caras. Um com uma faca e um com vidro, com uma garrafa de vidro. E eu consegui, graças a Deus, sair entre os 2 e não aconteceu nada comigo, a não ser arranhões nos 2 joelhos. Então eu saí correndo desesperado, gritando, mamãe, mamãe, mamãe. E o bairro inteiro acordou naquela madrugada. E aí eu corri e me escondi na casa da dona Benedita, assim no alto. Então ela abriu a porta, como eu disse, todo mundo acordou, então ela abriu a porta e eu fiquei lá quase sem respirar, chorando e gritando e pedindo por socorro. Então ela me escondeu na casa dela. Inclusive, no dia do lançamento do meu livro, 12 Virtudes da Mulher, essa senhora, a dona Benedita, estava lá e ela contou como foi naquela noite, como foi que ela me acolheu e me escondeu naquele momento tão difícil. Bem, depois daquele dia, eu descobri 2 coisas. Primeiro, eu descobri que a mãe da minha namorada, na época, ela era evangélica. Eu sempre tive um contato assim com evangélicos, né? Eu morei na casa de uma crente e durante uma época a minha namorada era evangélica. Então a mãe dela estava acordada nessa noite e ela me disse que era o filho do meu padrasto e um drogado, né? Foi o termo que ela usou, um drogado lá da rua. Então esses 2 caras, amando do meu padrasto, foram tentar tirar minha vida naquela noite. O que vocês não sabem é que naquela mesma noite, aquele mesmo dia, a minha irmã, a Lúcia, a mesma irmã que alugava aquele quarto para mim, ela me deu essa imagem. Ela me deu essa imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu escrevi aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui está escrito 2002. Então fui eu que escrevi. Naquela mesma noite, a minha irmã tinha me dado essa imagenzinha. E eu não tenho dúvidas que foi Nossa Senhora Desatadora dos Nós que me livrou daquela emboscada naquela noite. Inclusive, dizem, né, porque eu não consegui, demorei muito para voltar naquele quarto, mas as pessoas falam que essa imagem estava no chão, tinha caído da minha banquinha e estava no chão, em cima da rede, em cima do lençol.
Porque quando eu corri desesperado, atordoado, dormindo, o lençol ficou no chão. E, além disso, as pessoas dizem que minha mãe, quando ela viu o lençol no chão, ela pensava que era eu que estava morto no chão. E aí encontraram Nossa Senhora em cima desse lençol e não quebrou. Então eu tenho essa imagem até hoje com muito carinho. Depois daquela noite eu não consegui mais voltar naquele quarto, não consegui de jeito nenhum. E depois daquela noite eu me tornei uma pessoa muito medrosa, muito nervosa. E eu me lembro que eu passei mais ou menos uns 14 dias, 15 dias, dormindo em casas diferentes. Eu participava do grupo de jovens, não tinha coragem de dizer, de contar o meu testemunho, aquele sofrimento que eu estava vivendo. E eu dormia em casas diferentes. Eu ia para o grupo de jovens, ia para a missa e sempre ia dormir na casa de amigos, né? Mas eu nunca dizia que eu estava, sei lá, abandonado, que eu não podia, que eu não tinha família, que eu não podia voltar para casa. Tá, então naquela época o grupo de jovens foi um alento para a minha vida. Eu nem teria descoberto a minha vocação se eu não tivesse tão engajado naquele grupo de jovens da Renovação Carismática naquela época. E foi lá que eu consegui liberar o perdão para o meu padrasto, para mim também. Bem, depois, então eu passei mais ou menos 14, 15 dias sem conseguir voltar. E aí o que acontece, eu tinha escrito aquela carta, né, para a primeira-dama, e aí quando veio a resposta foi no momento certo, porque ela me disse, me procure na ação social que eu vou lhe ajudar a sair dessa situação difícil. Então eu fui, conforme a primeira-dama tinha me dito. Quando eu cheguei lá, ela não estava, ela estava viajando, mas a secretária de ação social, que na época era a Socorrinha Aragão, eu cheguei super tímido, né, procurando quem era a Silvana, e aí me indicaram a Socorrinha. Foi uma mulher que me acolheu assim como uma mãe, sabe? E aí ela me disse que a dona Silvana tinha autorizado eu morar com os médicos. Olha que milagre na minha vida. Eu, no auge daquele sofrimento, perguntando a Deus qual era a minha vocação, o que Deus queria de mim com aquele sofrimento todo, e de repente vem 2 anjos na minha vida, me tiram daquela situação de muito sofrimento e me levam para morar junto com os médicos num prédio enorme. Além disso, elas me deram uma vaga para participar de um projeto. Não sei se era Agente Jovem, eu acho que era esse o nome do projeto. Acho que era Viçosa Criança Cidadã. Então eu fazia estágio nesse projeto, estudava e tinha a minha casa para morar, o meu quarto maravilhoso ali junto com os médicos, enfermeiros que vinham de fora e que trabalhavam ali na cidade. Então foi ali que eu comecei de fato a entender o que Deus queria de mim, né, naquele sofrimento todo. E aí eu descobri a minha vocação naquele período, em que eu tinha mais tempo para rezar, para estudar, para ler a Bíblia. E aí, quando eu completei 19 anos, eu entrei então no seminário diocesano. Teve uma despedida linda para mim. Teve dança, teve o padre Carlos Alberto que celebrou a missa de envio. Foi muito emocionante, muito emocionante. Foi realmente uma experiência de envio muito linda, muito linda. Eu tive muita ajuda no meu enxoval e foi realmente maravilhoso. Aí eu entrei no seminário e lá eu tive algumas crises, porque não adianta você tentar fugir das suas mágoas, dos rancores, das experiências difíceis e fingir que nada aconteceu. Então, eu era ainda imaturo, né? Estava completando 19 anos. Mas dentro do seminário, eu entrei numa profunda crise. E era realmente a crise da falta de perdão. E mesmo que eu tivesse vocação, parece que tinha um peso, sabe, na minha alma, que eu não conseguia me libertar e não conseguia viver de maneira profunda a espiritualidade, a experiência do seminário. Com menos de um ano que eu estava no seminário,
Então, eu saí para fazer esse caminho de perdão. E foi um caminho árduo, um caminho muito difícil. E aí que eu entro no grande momento da minha vida, a graça que Deus me deu de perdoar de fato. E aí eu trago algumas fotos para mostrar para vocês. Bem, nessa época, já tinham passado alguns anos. Então, nessa época, o meu padrasto estava doente. Ele não estava tão idoso, mas ele adoeceu, teve câncer. Aqui uma foto dele, vou chegar mais perto, uma foto dele deitado na cama. Ele já estava doente, prostrado, sem muita força, mas super lúcido e super consciente. E na mesma semana que eu estava preparando minhas malas para entrar no seminário, e isso é que eu estou encurtando, gente. Quando eu saí do seminário diocesano, eu fui trabalhar, fui viver minha vida e fiquei quase 5 anos fora. E aí, então, na segunda vez, eu já ia esquecendo de dizer isso. Então, depois desses 4, 5 anos trabalhando no SESC, na prefeitura, estudando filosofia, vivendo a minha vida, e sempre com o desejo de ser padre, e aí eu descobri os paulinos e estava decidido a ingressar no seminário em 2012. Olha quanto tempo já tinha passado e eu não conseguia liberar o perdão em relação ao meu padrasto. E aí naquela semana que eu estava organizando minhas malas, estava tudo pronto já. Só que eu comecei a sentir uma inquietação muito grande, uma angústia muito profunda, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu dizia, meu Deus, eu já renunciei tantas coisas, eu já estou pronto, estou preparado para entrar no seminário de novo. E aí eu compreendi que eu precisava visitar esse homem, né? Eu precisava visitar o meu padrasto. E aí eu viajei da cidade de Ibiapina até Viçosa para fazer essa experiência da visita. Quando eu entrei nesse quarto, onde ele estava deitado nessa cama, com a sonda e tudo, esse homem chorava como uma criança. Começou a chorar, chorar, chorar. Não falava nada, apenas me olhava e chorava, chorava. Nós ficamos ali uns bons minutos, num silêncio total, minha mãe do lado e ele chorando muito. Eu não consegui falar nada. Num determinado momento ele disse assim, pelo amor de Deus, traga um padre para me confessar. Quando ele disse aquilo, eu pensei logo no padre Sebastião. E aí eu falei assim, padre, mandei mensagem para o padre e disse, olha, eu estou viajando para São Paulo amanhã e eu gostaria que você viesse confessar o meu padrasto. Vocês, pasmem, vocês não vão acreditar. Tem mais 2 fotos com ele. Eu sentado aqui na beira da cama com ele. Você vê que ele está com os olhos lacrimejando, bem emocionado, né? Foi um momento muito, muito forte mesmo. Outra foto aqui com a minha mãe. Olha, minha mãe aqui do lado, a dona Beatriz. Eu também estava com os olhos muito, muito inchados. Eu tinha chorado muito nesse dia. Bem, e aí, olha o que aconteceu. Assim que eu viajo para São Paulo, para Campinas, o meu amigo, o Padre Sebastião, vai confessá-lo. Naquele mesmo dia que eu ingresso no seminário, ele morre, naquele mesmo dia. É como se ele estivesse apenas esperando a minha visita para descansar em paz, né? E eu me lembro que na hora da missa, naquele dia, né, do falecimento dele, eu fui fazer uma prece por ele e eu simplesmente não consegui terminar a prece. Eu comecei a chorar muito. E meus colegas seminaristas e o formador não entendiam nada do que estava acontecendo, né? Inclusive, foram poucos, né? O formador da época nunca veio saber
qual a razão daquele choro, daquele sofrimento todo naquela prece. Mas enfim, faz parte da vida também, né? A ausência de compaixão também nos falam que nós não podemos ser assim, nós não podemos ser frios e indiferentes. E com o tempo a gente vai aprendendo também com os erros dos outros. Tá, então naquele dia foi muito difícil, fiz a prece, chorei muito, nem consegui concluir e vida que segue. E aí, depois dessa experiência de perdão, sabe quando você respira com mais liberdade, com mais paz interior? E aí finalmente eu estava preparado para seguir de fato a minha vocação. E eu posso dizer que eu estava quase 100% com o meu coração aliviado por causa daquela experiência. Mas eu tinha também algumas coisas a resolver com a minha mãe. E eu só consegui fazer essa experiência de reconciliação com ela bem depois, né? Na véspera da minha ordenação, há 3 anos, né? Então é muito recente essa experiência de reencontro, de reconciliação. Mas esse é o próximo vídeo, esse é o tema do próximo vídeo, né? Como foi que eu consegui me reaproximar da minha mãe, viver essa experiência de proximidade que a gente vive hoje de maneira muito leve, muito livre. Inclusive ela esteve aqui em São Paulo recentemente, ficamos 20 dias juntos. Foi realmente uma experiência divina na minha vida, na vida dela. Então o próximo vídeo é sobre a minha mãe, sobre como foi que nós conseguimos nos reaproximar, nos reconciliar e fazer realmente essa experiência profunda de perdão. Existem alguns segredos para perdoar. A primeira coisa é esperar o tempo certo. Não adianta você forçar, não adianta você querer antecipar as coisas, não adianta você atropelar o tempo das coisas, o tempo de Deus, né? O perdão também tem um tempo. E depois, a coisa mais importante é a vida interior, né? O perdão está profundamente ligado à experiência espiritual. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais eu me torno uma pessoa de oração, mais eu estou apto a perdoar as pessoas que me machucaram, que me feriram. Então, perdão e oração, perdão e espiritualidade são inseparáveis. E uma terceira coisa é a nossa disposição interior, né? É querer, é desejar. Então, o tempo, a espiritualidade e o desejo de perdoar. Porque o perdão nos cura, o perdão nos liberta, o perdão nos reaproxima de Deus. E eu não seria um padre tão reconciliado com a minha história de vida sem essa experiência do perdão. E outra coisa, vocês sabem que o padre é um homem de perdão, né? Nós não podemos guardar mágoa, porque todos os dias pessoas nos procuram em busca do perdão de Deus. E nós somos esse canal, né, de perdão o tempo inteiro. Então, é aquilo que Jesus dizia, né, para Pedro, nós devemos de fato perdoar 70 vezes 7. Infinitamente, todos os dias. E eu tenho vivido muito isso na minha experiência como padre, na experiência da confissão, da escuta, mas também perdoar os meus irmãos todos os dias, né? Isso é fundamental para que nós tenhamos paz interior, né? Tenhamos saúde mental. Então era isso, essa experiência com meu padrasto me marcou de maneira muito profunda. E a minha história com Nossa Senhora Desatadora dos Nós é uma história de muita proximidade, de muita confiança. Quando o Papa Francisco começou a divulgar a devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, eu revivi essa experiência, né? Eu pensei, meu Deus, como é forte a minha experiência com essa santa, né? Com a Mãe de Jesus, com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com a Mãe do Senhor. Então é por intercessão dela que eu quero pedir ao Senhor essa graça do perdão para a sua vida. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a graça à Nossa Senhora
desatadora dos nós. Assim como ela me livrou daquele sofrimento, daquela emboscada, assim como ela preservou a minha vocação, assim como ela me ajudou a perdoar o meu padrasto, ela também com certeza vai lhe ajudar nesse processo doloroso, difícil, que é a experiência do perdão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Nossa Senhora, desatadora dos nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É um testemunho de alguém que está curado, livre para fazer a vontade de Deus. Compartilhe esse testemunho com outros jovens, com outras pessoas, com alguém que você sabe que muitas vezes tem dificuldade de fazer a experiência do perdão, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.